A história começa com um garoto, Akira, lendo sozinho, mas outra aluna, Nanase, pergunta se ele gosta de histórias Isekai. Ele diz que lê qualquer coisa que encontra de graça, e ouve umas garotas comentando que nem sabiam que ele estava na turma, mas um portal surge de repente sobre eles. Todos são teleportados para um lugar misterioso onde um homem, Chamberlain, diz que o rei falará com eles, mas quando começam a perguntar, ele manda que fiquem quietos. O rei revela que estão no reino de Ortiz, a maior nação do continente humano, mas descobrimos que está sendo atacado por demônios. Ele explica que só um herói, escolhido entre eles, pode derrotar o Lorde Demônio, e Akira fica feliz ao saber disso, pois é exatamente como uma de suas histórias Isekai. Chamberlain diz para colocarem as mãos numa bola de cristal e pensarem na palavra status, para que todos vejam suas estatísticas. Um dos alunos se decepciona ao saber que não é o herói, mas Chamberlain diz que suas estatísticas iniciais estão acima da média, então ele ainda pode fazer história ajudando o herói. Todos os alunos verificam seus status, e Akira percebe que foi classificado como assassino, mas Nanase acha que combina com ele, já que os colegas nem sabem que ele está na turma. Um garoto chamado Sato acaba sendo escolhido como herói, e Chamberlain diz que seu poder de ataque é insano, mas Akira fica confuso, pois ele tem as maiores estatísticas da turma. Nadesse manda ele ir ao cristal, mas ele pensa que pode causar problemas se revelar seus status anormais, e nem tem certeza se o rei está falando a verdade sobre o Lorde Demônio. Então ele decide usar uma habilidade chamada Ocultar Presença para ficar invisível e consegue se esconder de todos. Depois disso, Chamberlain diz para descansarem pela noite, mas Akira nota uma câmera e percebe que estão sendo monitorados, então ele pensa que algo suspeito está acontecendo. À noite, Akira sai para investigar e, ao olhar em volta, percebe que eles realmente estão em um mundo diferente. Ele pula em um castelo e fica surpreso com sua agilidade, mas ouve o rei conversando com a princesa, então ele oculta sua presença e escuta. O rei pergunta se tudo está indo conforme o plano, e ela menciona que os alunos são de um mundo sem magia, então não causarão problemas. Ele diz para mantê-los longe dos arquivos do castelo, pois não podem deixá-los aprender demais, então Akira pensa que eles estão tramando algo. Enquanto está atrás do rei, ele pensa em como pode acabar com a vida dele imediatamente, mas decide não fazer isso e vai embora. No dia seguinte, Akira se pergunta se deveria contar a todos o que aprendeu, mas não sabe como fazê-los acreditar nele. Sono comenta que ficaram mais fortes depois de vir para este mundo, dizendo a todos que quer usar seus poderes para ajudar o rei, e todos concordam com ele. Depois disso, eles conhecem um comandante de cavaleiros chamado Saran, que diz que será ele quem os treinará. Ele menciona que após um mês, eles irão a uma masmorra para testar sua força, mas sabe que não tem ideia de como o mundo funciona. Enquanto isso, Akira continua sua investigação, mas Saran o nota, o que surpreende Akira, já que ele nunca desativou sua habilidade de ocultar presença. Ele se pergunta se a habilidade expirou, já que atingiu sua duração máxima, mas Saran diz que ela ainda está ativa, porém ele tem olhos especiais que o deixam ver as mudanças de temperatura. Akira se prepara para lutar, mas Saran manda ele se acalmar, pois não contará ao rei, o que o surpreende, e ele pergunta a Saran se ele não está do lado do rei. Então ele menciona que essa situação é complicada, e Akira diz que quer ler os arquivos, já que não sabe nada sobre este mundo. Saran pergunta sobre o nível de sua habilidade de ocultar presença, e ele revela que está no máximo, mas menciona que suas outras habilidades estão no nível 1, e ele não tem ideia de como aumentá-las. Saran se oferece para ensiná-lo e menciona que Akira não encontrará o que procura nos arquivos, o que o faz pensar em como tem estado animado desde que veio para este novo mundo. Mas ele ainda precisa encontrar um jeito de voltar para sua família, e Saran não tem ideia de como ele pode retornar ao seu mundo. Mas ele pensa que Akira ainda precisa ficar mais forte para sobreviver. Akira não gosta de aceitar ajuda de graça, então Saran diz que ele pode pagá-lo contando histórias sobre seu mundo, já que ele quer aprender sobre isso. Depois disso, eles começam o treinamento, e Akira se pergunta se isso realmente o ajudará a aumentar o nível de suas habilidades. Então Saran menciona que uma pessoa só pode subir o nível de sua classe eliminando monstros, mas as habilidades podem ser aprimoradas através do treinamento. Ele menciona que além de humanos e demônios, também existem elfos e feras em seu mundo, mas todos vivem em continentes diferentes, e Akira conta a ele sobre seu mundo como parte do acordo deles. Um cavaleiro chamado Giles diz a Saran que os outros alunos estão progredindo bem, mas ele reclama de sua carga de trabalho, que é demais para ele, já que Saran só se concentra em Akira. Ele menciona que as histórias de Akira sobre seu mundo são interessantes, e diz a Giles que a habilidade de ocultar presença de Akira está no máximo, o que o surpreende, já que apenas o primeiro herói conseguiu alcançar isso.
Akira chega e mostra a Saran um livro que encontrou nos arquivos, então ele revela que o escreveu e o disfarçou como um livro de receitas, mas tinha certeza de que Akira o encontraria. Ele comenta que o rei deles perdeu a cabeça, então não podem simplesmente ficar parados e deixá-lo fazer o que quiser, mas os cavaleiros têm uma grande dívida com a família real. Akira observa que depois de ler o livro percebe que Saran busca um fim pacífico para o reinado do rei, mas ele pensa que seria mais fácil se apenas matasse o rei, já que não tem laços com este mundo. Ele menciona que na noite em que foram invocados, ele se esgueirou até o escritório do rei e teve a oportunidade de acabar com a vida dele, mas não conseguiu fazê-lo. Saran pensa que ele fez a escolha certa, pois matar um homem é um fardo enorme para carregar, e ele observa que embora Akira tenha recebido a classe de assassino, ele não precisa eliminar ninguém. Akira concorda com ele, pois sabe que, se tirasse a vida de alguém, sua mãe e irmã jamais o perdoariam. Ele pergunta a Saran por que ele está cuidando dele, então ele explica que é porque tem grandes esperanças nele, já que em vez de seguir o que todos estão fazendo, ele está usando sua mente para escolher outro caminho. Ele pensa que só alguém que suportou muito na vida pode fazer isso, e Akira diz que ele é a primeira pessoa de Okuseiate a elogiá-lo, mas ele pede a Akira para ajudá-lo com seu golpe em troca. Depois de um mês, Saran leva os alunos para a masmorra, mas Akira fica surpreso ao ver o número de pessoas que vieram para se despedir deles. Ele vê uma garota os encarando, então pergunta se algo está errado, e ela fica irritada com a forma como todos os tratam como heróis. Ela revela que muito foi sacrificado para invocá-los, mas ele não tem ideia do que ela está falando. Então ela comenta que eles conversarão novamente quando ele descobrir a resposta por conta própria. Ao chegarem à masmorra, eles começam a derrotar os monstros, mas começam a ficar sobrecarregados, então Akira sugere recuar, e Saran acha que é uma boa ideia. Ele usa sua espada divina para abrir caminho e eles correm para a saída, mas encontram outro grupo de monstros. Sato se lembra da bomba de fumaça que lhe deram para afastar os monstros, e ele tenta usá-la, mas fica chocado ao ver que ela só os deixou mais fortes. Dilis e Akira os alcançam, e Dilis fica chocado ao ver um minotauro os atacando, enquanto Akira corre imediatamente em sua direção. Ele desvia do ataque e tenta esfaquear seu pescoço, mas sua espada se estilhaça, já que a pele dele é muito dura, e Sano tenta ajudá-lo. Mas Akira manda ele parar, já que seus braços estão quebrados e ele observa que é seu trabalho como herói protegê-los. Mas Akira diz a Sato que eles podem se cuidar. Ele começa a perder a cabeça, pois pensa que falhou como herói. E Akira manda uma garota usar Dispel em Sato enquanto ele vai lutar contra o Minotauro. Ele observa que planeja usar sua habilidade secreta, já que precisa lutar com tudo o que tem. Então Saran diz para ele esperar pelo seu sinal. O corpo de Saran começa a brilhar e ele atinge o Minotauro com um raio, enquanto Akira ativa sua magia das sombras. O Minotauro tenta atingir Saran com seu machado, mas Akira o esfaqueia com suas estacas de sombra e começa a puxá-lo para a escuridão. Ele consegue cortar a cabeça dele, mas começa a perder o controle sobre sua magia, então Saran o acalma. Depois que retornam ao castelo, Saran agradece a Akira, pois eles conseguiram sobreviver graças a ele, mas ele observa que Saran foi quem impediu sua magia de enlouquecer. Saran menciona que o feitiço exige muito do corpo de Akira, então embora seja poderoso, ele só deve usá-lo quando não tiver outra escolha. Saran lhe dá uma katana forjada pelo primeiro herói, e ele se pergunta por que Saran não a está dando a Sato, então ele menciona que não quer que o rei a note, já que a roubou da armaria real. Ele menciona que o nome da katana está escrito no punho, e ele observa que não consegue lê-lo, mas Akira conhece a língua, já que está escrita em japonês. Ele lê uma mensagem do primeiro herói que menciona que espera que a katana encontre seu sucessor de direito, e Akira deseja que pudesse tê-lo conhecido. Akira ainda está preocupado com Sato, já que a maldição sobre ele era insanamente forte, e Saran pensa que sabe quem está por trás disso. À noite vemos a princesa usando um cristal para amaldiçoar Sato, mas Akira aparece atrás dela e corta o cristal ao meio. Ele pergunta por que ela amaldiçoou Sato, mas ela se recusa a lhe dizer qualquer coisa. E depois que ele sai, ela abre um armário com um grande número de cristais, que ela planeja usar nos alunos. Depois disso, Akira diz a Saran que suas suspeitas estavam certas, e ele pergunta a Akira se ele se mostrou a princesa. Então ele observa que tentou obter informações dela, mas ela não lhe deu uma resposta direta. Saran menciona que ela é apenas a marionete do rei, e ele diz a Akira para não ficar no castelo esta noite, já que ela amaldiçoará todos os outros alunos, exceto o herói. Mas ela não pode fazer isso com Akira, pois não sabe nada sobre ele, então ela tentará eliminá-lo. Ele pergunta a Saran por que ele não o está repreendendo por se revelar,
Então ele observa que crianças estão fadadas a cometer erros, e é trabalho do adulto cuidar delas. Akira deseja que houvesse pessoas como ele em seu mundo. Então Saran diz para ele levá-lo quando voltar, já que ele quer ver como é. No dia seguinte, ao acordar, Akira vê que todos os alunos se reuniram lá fora, então ele vai verificar o que está acontecendo e fica chocado ao ver que Saran foi morto. Todos o culpam, já que Saran foi morto com a mesma adaga que ele estava usando, e o rei ordena aos cavaleiros que o capturem, mas ele usa sua habilidade de ocultar presença para ficar invisível. Ele se aproxima de Dil, que revela que Saran foi morto pelos assassinos pessoais do rei, chamados Corvos da Noite, mas ele deixou instruções para Akira em seu quarto, então ele deve pegar tudo e fugir. À noite, a princesa diz ao rei que lançou maldições sobre todos os alunos, exceto o herói, então tudo o que precisam é de um motivo para declarar guerra ao leste. Ele sabe que os alunos são uma peça importante para ele e pensa que Akira não sobreviverá por muito tempo, mas ainda assim diz a ela para garantir que os Corvos da Noite o persigam. Akira vai para uma masmorra, já que Saran lhe disse que é o melhor lugar para se esconder e também a maneira mais rápida de aumentar o nível de sua classe. Mas ele avisou Akira que sua habilidade não o manterá escondido dos monstros de alto nível, pois eles têm olfato e audição aprimorados. Ele mencionou que se Akira conseguir aumentar o nível de sua habilidade de assassinato, ele será capaz de esconder seu cheiro, passos e até mesmo sua assinatura corporal, então os monstros não conseguirão encontrá-lo. Ele se lembra de que Saran lhe disse que ele ainda tem um longo caminho a percorrer, mas Saran pensa que a luta valerá a pena, já que, uma vez que seu nível de classe atingir 100, ele poderá desbloquear uma habilidade especial. Saran disse para ele lutar contra os chefes que encontrará a cada 10 andares, e ao entrar em sua primeira sala de chefe, ele vê uma quimera que o ataca imediatamente. Ele desvia de suas garras, mas sua cauda dispara um ataque venenoso que o faz cair no chão. Ela o apunhala com suas garras e o joga longe, mas ele sabe que não pode vingar Saran se morrer ali. Então ele ativa sua magia das sombras, que despedaça o monstro. Mas vemos que ele está em estado crítico, então a magia das sombras entra automaticamente em modo de recuperação e começa a curá-lo. Enquanto isso, Sato pensa que eles deveriam ir lutar contra o Lorde Demônio, mas os outros discordam dele, dizendo que ainda estão em choque, já que Akira matou Sorahan. Ele percebe que eles estão sob a maldição da princesa, sobre a qual Dil lhe contou, então ele decide ir sozinho, mas alguns outros alunos decidem se juntar a ele. Depois que saem da cidade, Sato se pergunta por que os outros se juntaram a ele, e uma garota chamada Yuki menciona que nenhum deles está sob a maldição da princesa. Outro aluno chamado Asashi pensa que ele tem algo a ver com isso, revelando que tem uma memória nebulosa de ter destruído cristais em uma sala misteriosa. Descobrimos que Dilis usou sua habilidade de manipulação para controlar Asashi, já que foi a última ordem de Saran para ele, e Asashi pensa que precisa encontrar Akira. Enquanto isso, Akira tem um sonho sobre a época em que conheceu Asashi enquanto trabalhava em um emprego, e Akira pede para ele nunca contar a ninguém na escola sobre isso. Ele revela que não quer que sua irmã descubra que ele está trabalhando, e eles veem uma foto de suas irmãs, percebendo que elas são, na verdade, amigas. Ao acordar, Akira fica surpreso ao ver que seus ferimentos cicatrizaram, e ele abre seu status e percebe que suas estatísticas aumentaram. Ele fica impressionado que sua magia das sombras também subiu 2 níveis, embora ele a tenha usado apenas uma vez, pensando que essa deve ser a razão pela qual foi mais fácil para ele controlá-la. Enquanto continua avançando, ele encontra um slime, então ele o corta, mas fica surpreso ao encontrar uma elfa chamada Emília dentro dele. Ele tenta usar uma habilidade chamada Olhos do Mundo, para obter informações sobre ela, mas fica sobrecarregado com as coisas que pode ver. Então ele rapidamente cancela a habilidade e pensa que não deveria usar algo tão perigoso. Ela acorda e diz que está bem, mas ele tem dificuldade em acreditar nela, já que sabe que o HP dela está em apenas 2%. Ele percebe que ela também tem a habilidade Olhos do Mundo. Então, quando ela o chama pelo nome, ele diz que ela deveria ter a cortesia de perguntar o nome dele, mesmo sabendo que ela pode ver seu status. Ela de repente cai inconsciente, e ele percebe que ela está com febre, então ele cuida dela. Ela acorda ao ouvir seu estômago roncar e ele diz que ela deveria dormir, mas ela não consegue descansar, já que está com muita fome. Ele oferece comida a ela, e ela pergunta onde ele aprendeu a cuidar de uma pessoa doente, então ele observa que está acostumado a fazer isso, já que cuida de sua mãe, que está sempre doente. Ela percebe que ele escreveu algo em uma rocha, então ela pergunta sobre isso e ele menciona que é o andar em que estão. Ela se lembra de que ele disse que estavam no 725º andar, e ela pergunta por que voltaram para o 600 Moto, então ele observa que era a fonte de água mais próxima. Ela se pergunta se ele a tocou de forma inadequada, então ele a assegura de que não fez nada, e diz para ela ir dormir. Ela revela que, embora seja da realeza, ninguém nunca cuidou tão bem dela, e ambos vão dormir. Depois disso, eles seguem para o 800º andar, onde ela o ajuda a derrotar monstros, mas ele não entende por que ela o está seguindo, já que ela já se recuperou.
Então ela menciona que está apenas indo na mesma direção, e ele diz que não a protegerá se algo acontecer, mas ela o assegura de que pode se cuidar. Eles entram em uma sala de chefe, onde um dragão os ataca imediatamente com seu sopro de fogo, mas eles conseguem desviar. Ele oculta sua presença enquanto ela atinge o dragão com sua magia de gravidade, mas ele ainda consegue atingir Akira. Ela diz que está rastreando a mana dele, então ele deveria difundir sua magia no ambiente, mas ele revela que não consegue fazer isso. Ele ataca o dragão com sua magia das trevas e esfaqueia seu olho com sua espada, fazendo-o cair no chão. Ele revela que usou a mana ao redor dele para derrotar o dragão, e Emilia fica impressionada que ele possa fazer isso, mas ele de repente começa a brilhar e se transforma em um gato, o que os choca, e Emilia menciona que ele ainda está vivo, revelando que tem uma habilidade de metamorfo. Ela observa que um dragão de verdade não teria sido derrotado tão facilmente, o que faz Akira se perguntar se ela está usando seus olhos do mundo. Mas ela se pergunta por que ele não está usando, então ele diz que não consegue controlá-lo. O gato não consegue acreditar que perdeu para eles e revela que se transformou em um dragão por diversão, mas acabou exagerando. Ele fica surpreso que ele possa falar, e o gato diz para eles pararem de tratá-lo como um monstro que só age por instintos, revelando que foi criado pelo Lorde Demônio para ser uma criatura altamente inteligente. Ele pensa que um garoto jovem como Akira não sabe de nada, e ele o lembra da situação em que está, mas o gato não se importa com o que eles fazem com ele, desde que possa entregar a mensagem do Lorde Demônio. Ele de repente se levanta e observa que o Lorde Demônio está esperando por Akira em seu castelo, o que o faz se perguntar como o Lorde Demônio o conhece, mas o gato observa que não tem ideia. Ele se deita no chão, dizendo para ele acabar com sua vida, já que cumpriu seu dever, mas ele se recusa a matá-lo, pois não acredita que demônios sejam maus. Emilia observa que se eles não eliminarem o gato, a sala do chefe não se abrirá, mas ele ainda se recusa a matá-lo, já que gosta de gatos. Então ele pergunta se ele está disposto a morrer de fome ali, mas ele pensa que deve haver outra saída da sala, e ela menciona que eles podem sair se ele o tornar seu familiar. Mas o gato diz a eles que o ritual exige que o mestre tenha excelente controle de mana, o que ele não acha que Akira tenha. Mas Emilia observa que o ataque que ele usou é algo que apenas o primeiro herói realizou, então ela tem certeza de que ele pode iniciar o ritual, mas ela não tem certeza se ele terá sucesso. Ele se pergunta o que acontecerá se ele falhar, então o gato diz que ambos podem acabar morrendo, mas ele não se importa e decide seguir em frente. Emilia não entende porque ele está disposto a ir tão longe em vez de apenas eliminar o gato, mas ele menciona que já se decidiu. O gato diz para ele fazer o que quiser e ele fica bravo por ele não se importar com a própria vida. Mas o gato menciona que nada de bom virá se ele continuar vivendo. Ele pergunta a Emilia como iniciar o ritual, e ela diz para ele dar um nome ao gato, então ele o chama de Ioru. Ela diz para ele derramar sua mana nele e o avisa que ele não conseguirá parar uma vez que iniciar o ritual, mas ele a assegura de que não morrerá. Enquanto ele começa a derramar sua mana, ele de repente se encontra dentro da mente de Ioru e o vê destruindo uma cidade. Ele tenta pará-lo, mas o gato o atinge com um feixe de energia e diz para ele eliminá-lo ou sua alma perecerá ali. Ele o atinge com suas garras e seu corpo real também começa a sangrar, o que preocupa Emilia. Ele joga facas em Ioru e o gato pensa que ele finalmente começou a lutar a sério, então ele começa a se transformar, mas ele permite ser esfaqueado por sua garra. Ele diz a Ioru que não o eliminará e sabe que ele também não quer matá-lo. Então o gato diz que é instinto de monstro ferir outras raças, mas ele sabe que ele está farto e cansado de viver assim. Ele diz a Ioru que vai cuidar dela e garantir que não cause mais destruição, o que a acalma, e ele consegue formar um pacto de monstro. Quando Akira acorda, ele coloca a mão em Ioru, o que muda o símbolo em seu corpo, e Emilia menciona que isso significa que suas almas foram ligadas. Ela jura lealdade a ele, e um círculo de teletransporte surge à frente deles, então ele pensa em seguir em frente, mas ele sabe que Ioru ainda está ferida, e ela observa que o círculo não vai sumir até que eles o atravessem, então é melhor esperarem que ela se recupere. Emilia sugere que conversem para passar o tempo, e Ioru concorda com ela, pois é uma chance de se conhecerem melhor. Enquanto isso, Sato e os outros chegam a uma cidade, mas ficam surpresos ao ver que ela é idêntica ao Japão. Eles vestem roupas novas e aproveitam a comida, mas Sato observa que precisam discutir a situação, e ele menciona que a primeira coisa a fazer é encontrar um emprego. Então Nadesse acha que deveriam se registrar numa guilda e virar aventureiros. E Sato concorda, dizendo a todos que também precisam coletar informações sobre este mundo. Um deles, chamado Daisuke, se pergunta se existe um livro sobre como voltar ao mundo deles, e Sato pensa que o único jeito é derrotar o Lorde Demônio. Ele observa que o rei e a princesa devem saber como mandá-los de volta, já que foram eles que os invocaram, e ele acredita que podem negociar com eles se derrotarem o Lorde Demônio.
Ele menciona que deveriam ir ao continente do Lorde Demônio o mais rápido possível, mas Asashi discorda do plano e acha que devem ficar ali até encontrarem Akira. Ele pensa que Akira é mais forte que todos eles, então seria tolice desafiar o Lorde Demônio sem ele, mas todos têm opiniões diferentes sobre ele. Eles pedem a Sato que tome a decisão final e ele pensa que Akira não vai se juntar a eles, porque mesmo estando na mesma turma desde o jardim de infância, Akira ainda não o reconhece. Ele sabe que só a espada sagrada do herói pode derrotar o Lorde Demônio, o que significa que precisam de trabalho em equipe para conseguir, mas Akira não se interessará, já que é mais forte que eles. Ele pensa que só deveriam trabalhar com Akira quando fossem tão fortes quanto ele, e decide ficar ali para esperar por Akira, mas só se os monstros da área forem fortes o suficiente para ajudá-los a treinar. Na masmorra, Emilia revela que teve que fugir de sua cidade natal, e quando a alcançaram, ela usou sua magia de gravidade para quebrar o penhasco e escapar deles. Ela caiu no rio e acabou sendo levada para uma margem, onde foi engolida por um slime sombrio. Ela viu Akira quando acordou e não se importa com o que aconteceu, já que a levou a conhecê-lo, mas ele diz que ela precisa voltar e resolver as coisas. Ele sabe que a irmãzinha dela tem um problema com ela, então Emilia deveria conversar com ela, mas ela acha que não é possível. Ele conta sobre a vez em que comprou um celular novo para a irmã, mas ela ficou brava porque não queria que ele trabalhasse mais só para comprar coisas para ela. Então a mãe disse que era porque ele a amava. Ele diz a Emilia que mesmo que briguem com seus entes queridos, ainda há família no fim das contas, e ele deseja poder ver sua mãe e irmã, mas se recusa a voltar até vingar Saran. Uma energia sombria surge ao redor dele, mas ele consegue se recompor e Yoru diz para ele controlar sua sede de sangue. Eles mencionam que também ouviram falar de Saran, e Akira usa suas luvas para brincar com Yoru, tentando aliviar o clima. Ele começa a acariciar Yoru, que lhe diz para levar a situação a sério, porque se um deles for eliminado, o outro também morrerá. Mas eles podem se comunicar, não importa a distância, já que suas almas já estão ligadas. Emilia fica com ciúmes ao ouvir isso, então Akira observa que não há nada que ela possa fazer, já que Yoru é seu familiar. Enquanto se preparam para atravessar o círculo, Emilia comenta que ouviu rumores de que ele os levará para onde um deles quiser ir, mas ela não se importa para onde serão teletransportados, contanto que esteja com Akira, que se pergunta se isso também pode levá-lo de volta ao seu mundo. Mas ele descarta a ideia, pois não é o momento certo para ele retornar. Eles acabam sendo teletransportados para a Terra dos Elfos, o que choca Emilia, mas um elfo atira nela. Então Akira a protege, e rapidamente se aproxima do elfo, ameaçando matá-lo se ele não parar. O elfo diz a ela que não tem mais lugar ali, então deveria fugir de novo, mas Akira o nocauteia. Ele percebe que já foram cercados, e Rose, a irmã de Emilia, declara que fará Emilia pagar pelo pecado que cometeu. Num flashback, vemos Emilia passeando e ela fica impressionada ao ver Rose treinando com os cavaleiros, onde consegue desarmá-los, mas sua acompanhante a lembra de que ela será a próxima líder deles. Mas seu noivo Liam acaba querendo cancelar o noivado. Rose diz a Emilia que é porque ela é uma criança da praga, e ela acaba sendo acusada de um pecado imperdoável. No presente, Akira se pergunta o que Emilia fez. Então Rose revela que foi envenenada por ela, mas Emilia jura que pensou estar dando uma poção. Rose diz a Akira para entregar Emilia, e ela usa sua habilidade de hipnotizar para controlá-lo. Emilia fica brava, dizendo à irmã para desfazer o feitiço, para que Akira possa decidir o que quer fazer por si mesmo, e Rose fica surpresa ao ver Emilia brava com ela pela primeira vez. Mas Akira revela que não foi afetado, e Yoru observa que a habilidade não funciona em quem está acima do nível dela. Rose não acredita que Akira seja mais forte que ela, mas ele diz para ela retirar as falsas acusações contra Emilia, porque ele sabe que ela não é do tipo que mente e engana. Rose ordena aos outros elfos que matem Akira, então ele se prepara para lutar, mas o rei aparece de repente e manda que parem. Rose fica surpresa ao vê-lo, já que ele deveria estar ausente, e ele pergunta o que está acontecendo. Todos os outros elfos falam por ela, mencionando o crime de Emilia, mas o rei percebe que Rose os encantou com sua habilidade de hipnotizar, então ele manda que os liberte de seu controle. Ele promete acertar as coisas com Emilia, mas diz a Akira para ir embora, e Emilia menciona que Akira foi quem a salvou. Ele diz a ela que não importa, porque as outras raças estão proibidas de estar ali, então ela decide ir embora também, mas ele não permite, já que ela é quem um dia ocupará o lugar dele. Akira menciona que Emilia pode decidir o que fazer por si mesma, e ele até ameaça o rei. O rei percebe que ele tinha na habilidade de derrotar Liam, então ele desafia Akira para um duelo onde o vencedor decidirá o que acontece. Ele nomeia Rose para lutar em seu lugar e decide fazer isso em frente à árvore sagrada. Enquanto se dirigem para lá, Emilia se desculpa por ter envolvido Akira, mas ele diz que foi uma decisão dele.
Ele se pergunta por que a chamaram de criança da praga. Então ela explica as lendas que mencionam que quando os gêmeos nascem e um é diferente dos pais, dizem que eles trarão calamidade à Terra no futuro. Yoru observa que a lenda foi há muito tempo descartada como superstição, então ele pensa que Rose a trouxe à tona apenas por ciúmes dela. E Akira menciona que acha o cabelo dela lindo. Eles chegam à árvore sagrada e Akira decide não usar sua presença oculta para que todos possam ver quando ele vencer, mas Emilia o avisa que Rose é a espadachim mais forte entre os elfos. Akira fica surpreso por ela estar elogiando-a, então ela observa que costumavam ser próximas e ainda a vê como sua preciosa irmãzinha. Enquanto se preparam para lutar, Rose não consegue acreditar que ele não está sacando a espada, então ele observa que não quer matá-la acidentalmente. O rei manda que comecem e Rose ataca imediatamente, mas Akira consegue desviar da espada dela e a afasta. Ela pensa que ele está brincando com ela, então ela aprimora sua espada com magia de vento e o atinge com ela, mas ele consegue sair do caminho. Ele se aproxima dela e varre a perna dela, derrubando-a, e pergunta se ela já teve o suficiente. Ele menciona como Emilia a elogiou, esperando que pudessem resolver as coisas, mas ela observa que Emilia roubou tudo dela. Ela continua seu ataque, empurrando-o para trás, mas sua magia começa a sair do controle, então Akira ordena a Yoru que proteja Emilia. Num flashback, vemos Rose admirando o cabelo de Emilia, mas depois que a classe de Emilia foi identificada como uma médium espiritual lendária, ela recebeu toda a atenção. Ela insiste em pegar de volta o que é dela, e Emilia diz que ela precisa parar. Leon lhe dá um item para ajudar, e ela usa o galho da árvore sagrada para purificar toda a área. Todos os soldados são libertados do hipnotismo de Rose, e ela pensa que está tudo acabado para ela, então prepara seu ataque final. Akira percebe que as pessoas atrás dele não sobreviverão se ele desviar, então ele ativa sua magia das sombras e consegue devorar o vento. Mas quando está prestes a consumir Rose também, ele a chama de volta e ela acaba cobrindo seu corpo. Rose se recusa a perder, mas ele bloqueia o ataque dela e a arremessa. Ela pensa que Emilia e Leon estão ali para rir dela, já que quebraram seu hipnotismo tão facilmente, mas Emilia menciona que Leon nunca esteve sob seu controle. Ela não acredita nela e diz para puni-la como quiser, mas o rei de repente admite que ele estava errado. Ele revela que Emilia nunca tirou nada dela e que, na verdade, ele usou sua habilidade para apagar as memórias dela. Ele as devolve a ela e a vemos querendo ficar mais forte. Ela vai para a masmorra, onde uma pessoa misteriosa lhe dá um orbe que pode atrair monstros, dizendo que derrotá-los a ajudará a subir de nível mais rápido. Então ela o usa na masmorra, mas muitos monstros aparecem e ela rapidamente fica sobrecarregada. Ela corre para fora, mas fica chocada porque eles não deveriam conseguir segui-la. Ela pensa que precisa lutar para que ninguém mais seja ferido, e Leon vem correndo com os outros cavaleiros, mas ele acaba sendo esfaqueado por um Goblin. O rei explica que ela caiu em desespero de culpa depois que Leon morreu, então ele teve que tirar a memória dela. Mas Emilia, felizmente, conseguiu criar magia de ressurreição, então Leon pôde ser salvo. Mas depois disso, Rose sentiu um distanciamento de todos, porque ela era a única que não sabia a verdade. O rei percebe que tentar guardar o segredo levou à formação de uma barreira entre eles, então ele queria que ela aumentasse sua confiança com o duelo para que não precisasse depender de sua habilidade de hipnotizar, e ele queria revelar a verdade quando o coração dela estivesse mais forte. Ele menciona que, quando Leon foi revivido, uma folha da árvore sagrada se fundiu ao corpo dele, então ele se tornou imune à habilidade de hipnotizar, e ele explica que tentou ajudá-la a fazer as pazes, mas Emilia acabou sendo exilada. Oz não consegue acreditar que confundiu a preocupação de todos com pena e fez de sua irmã, que sempre cuidou dela, uma inimiga, mas Emilia diz que ela sempre foi uma pessoa gentil, e todos parecem finalmente conseguir se reconciliar. Depois disso, eles fazem um banquete, e Akira lembra ao rei que ele foi o vencedor, então Emilia está livre para fazer o que quiser. O rei se pergunta para onde ele irá em seguida, então ele menciona que Yoru lhe falou sobre o continente dos Homens-Fera, porque é um bom lugar para adquirir e manter armas, e Emilia decide segui-lo aonde quer que ele vá. Enquanto isso, vemos Sato e os outros em um navio e ele se desculpa com Asashi por não poder esperar por Akira, mas descobrimos que eles também estão indo para o continente dos Homens-Fera para melhorar suas armas. Rose diz a Emilia para voltar quando quiser, enquanto Leon pede a Akira para cuidar dela, e o rei observa que os soldados os escoltarão até o porto. Ele menciona que sequestros têm sido relatados ao longo da costa ultimamente, mas Emilia diz para ele não se preocupar, já que Akira a protegerá. Enquanto viajam na carruagem, Akira pergunta a Yoru por que ele ficou em silêncio quando estavam com o rei, então ele explica que não queria causar problemas. Ele revela que seus sentidos ainda estão ligados ao Lorde Demônio, mas ele está livre de seu controle, e ele observa que o Lorde Demônio quer conhecer Akira.
Emília pensa que ele quer fazer amizade com Akira, e Yoru revela que acha Akira interessante, já que ele conseguiu se cercar de magia das sombras durante a última batalha. Ele explica que só conseguiu fazer isso porque estava desesperado para salvar Rose, mas de repente ele sente uma presença, então ele ordena que a carruagem pare. Eles veem bandidos o seguindo, e eles dizem a todos para se amarrarem, ameaçando matar uma garota se não cooperarem. Os elfos percebem que são os sequestradores de quem todos estão falando, e reconhecem Emília como uma princesa elfa. Então eles percebem que tiraram a sorte grande, e pensam que seu Lord Graham ficará feliz quando a oferecerem a ele. Akira usa sua habilidade para nocauteá-los num instante, e diz aos elfos para amarrá-los enquanto Emília liberta a refém. Um elfo menciona que ouviu falar do chefe deles, Graham, revelando que ele é um membro da realeza no continente dos Homens-Fera, e Akira diz aos elfos para levarem os sequestradores de volta ao palácio. O grupo de Akira chega ao porto e ele observa que quer ficar mais forte para poder vingar Saran. Yoru diz a ele que há um labirinto na cidade portuária onde ele pode treinar para aumentar seu nível, mas levará alguns dias para chegar lá. Então eles deveriam apenas relaxar por enquanto. Emília está se divertindo, já que é a primeira vez que viaja de navio, mas ela percebe que Akira está ocupado lendo livros. Ele revela que os pegou com o pai dela como presente de despedida, mas ela fica chateada, já que ele não está aproveitando a viagem com ela. E depois de um tempo, eles finalmente chegam à cidade portuária. Akira percebe que os humanos estão trabalhando para os Homens-Fera. E enquanto ele anda pela cidade, um grupo de Homens-Fera diz a ele para entregar Emília a eles. Mas ele se recusa a cooperar, então eles ameaçam espancá-lo, pensando que ele não tem chance já que é apenas um humano. Então ele percebe que os Homens-Fera desprezam os humanos e eles se preparam para atacá-lo, mas ele usa sua magia das sombras para cegá-los. Ele passa por eles, e descobrimos que ele não os esmagou porque não queria causar uma cena. Mas Emília percebe que os Homens-Fera têm medo de Yoru. Ela se pergunta por que o temem, então ele observa que há uma razão pela qual gatos pretos são bem-vindos neste continente. Mas vemos um homem se escondendo enquanto os observa. Eles jantam em um hotel e se preparam para ir para a cama, mas Emília menciona que quer dormir ao lado de Akira. Ele diz a ela que deveriam dormir em camas separadas, mas Yoru sabe o que ela está tramando, então ele os deixa no quarto, dizendo para aproveitarem o tempo juntos. Ela toma um banho, mas quando volta para o quarto, percebe que Akira já está dormindo, então ela o beija e diz para ele dormir bem, mas descobrimos que ele está apenas fingindo dormir, já que não sabe o que fazer nesta situação. No dia seguinte, Yoru volta para Akira e pensa que ele se divertiu, já que dormiu ao lado de Emília. Yoru diz a eles para se prepararem, pois estão prestes a encontrar alguém, e um ferreiro chamado Crow os visita, enquanto Yoru revela que conversou com ele na noite anterior. Crow observa que não teve escolha, já que o pesadelo de Adlia o convocou, e Yoru revela que queria que Akira conhecesse Crow, pois ele é o melhor ferreiro do mundo. Ele olha para a espada de Akira e percebe que ela está muito usada, mas ele observa que pode consertá-la com orçamento e os materiais certos. Então Akira promete dar a ele o que precisa, e observa que também quer ferramentas de assassino, mas Crow pensa que Akira não é digno de empunhar as armas que ele fará, já que lhe falta experiência. Emília pensa que Crow não sabe nada sobre combate, mas Yoru revela que ele foi membro do último grupo do herói, então ele é um lutador experiente. Ele dá a Akira uma lista dos materiais de que precisa, e ao sair ele menciona que ficará com a espada até terminar de consertá-la. Yoru admite que ele é difícil de lidar, mas ele garante a Akira que Crow é a pessoa perfeita para o trabalho, dizendo a Akira que ele pode encontrar os materiais caçando monstros no labirinto. Emília menciona que precisa sair, já que quer conversar com Crow, e Akira ordena a Yoru que a siga, dizendo para ele usar telepatia caso algo aconteça. Emília e Yoru visitam Crow, que lhes pergunta o que querem, e Emília sabe que ele e o herói foram os únicos que sobreviveram quando o grupo deles falhou em derrotar o Lorde Demônio. Ele menciona que tinha um elfo que não conseguiu, então ele pensa que ela está ali para repreendê-lo por abandonar seu camarada, mas ela acredita que ele sobreviveu porque é um lutador capaz. Ela diz para ele ensiná-la a lutar, mas ele menciona que não aceitará discípulos, já que os que ele treinou acabaram sendo fracassos, mas ela promete não falhar com ele. Ela explica que quer ficar mais forte, já que quer ficar ao lado de Akira, mas ela sabe que não é nada comparado a ele. Ele chama Yoru de pesadelo de Adlia, e o lembra de que só aceitará pedidos para consertar e forjar armas, mas Yoru diz para ele parar de chamá-lo assim. Crow menciona que ele merece, já que aterrorizou os Homens-Fera neste continente, e Emília pergunta o que ele fez antes de conhecer Akira. Num flashback de 100 anos atrás, aprendemos que Adlia era a cidade mais próspera do continente, mas eles atacaram o território demoníaco, então o Lorde Demônio enviou Yoru para lhes dar um aviso. Mas ele acabou destruindo a cidade quando seus instintos demoníacos tomaram conta, e os Homens-Fera tentaram revidar.
mas eles não eram páreo para ele, e depois do incidente, os Homens-Fera começaram a chamá-lo de Pesadelo de Adlia. De volta ao presente, Akira descobre sobre isso, já que sua mente está conectada a Yoru, que observa que ele mudou, pois agora tem um novo mestre. Crow acha difícil acreditar, mas observa que nunca odiou Yoru, e ele menciona que a história não termina ali. Em outro flashback, vemos Crow prestando homenagens à sua irmã, e Yoru o reconhece como membro do grupo do herói, perguntando se ele quer lutar, mas ele explica que não odeia Yoru, já que o Lorde Demônio estava apenas usando-o, e Crow observa que ele não foi quem matou sua irmã. Ele revela que ela tentou resgatar as pessoas presas em Edlia, mas Graham estava com medo de que Yoru voltasse para acabar com eles, então ele ordenou que seus homens os matassem. Voltamos ao presente enquanto Crow revela que não se vingou, já que sabe que sua irmã não queria que ele seguisse esse caminho. Mas Emilia menciona que sente pena da irmã dele, já que ele a está usando como desculpa para sua covardia. Ela revela que era a mesma antes de conhecer Akira, porque ela se voltou contra si mesma e pensou que estava fazendo isso pela irmã, mas ele a ajudou a perceber o quão errada ela estava. Vemos Akira procurando o labirinto quando monstros aparecem de repente e começam a atacar a cidade. As pessoas correm para salvar suas vidas e Emilia esmaga os monstros com sua magia, enquanto Yoru ajuda os civis a escapar. Mas o homem que os observava aparece, e ela o reconhece como a pessoa que enganou Rose. Ele se apresenta como Aurum, e revela que o Lorde Demônio o ordenou a poupá-la antes de invocar os monstros para cercá-la. Vemos Akira enquanto ele derrota um monstro, mas Yoru lhe diz que Emilia foi sequestrada, e observa que ela foi levada para o labirinto. Então ele decide ir para lá e derruba os monstros em seu caminho, mas ele percebe que há muito deles. Então ele ordena a Yoru que fique para trás, e ele usa sua magia de Elmo das Sombras, que atinge todos os monstros na área. Mas ele grita enquanto a canaliza, e ele percebe que Emilia é preciosa para ele, já que é a primeira vez que ele sente raiva. Ele consegue eliminar os monstros, mas vemos que ele também chegou ao seu limite e acaba desmaiando. Yoru corre para o lado dele, mas sua magia das sombras muda automaticamente para o modo de recuperação e cura seu corpo. Quando ele acorda, Yoru explica que o levou de volta para a casa de Crow, mas ele esteve inconsciente por mais de um dia e teria morrido se não fosse pela magia das sombras. Ele se pergunta que tipo de magia é essa, mas Akira acha que eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Ele imediatamente pensa em ir atrás de Emilia, mas Crow observa que já passou mais de um dia, então ela pode até ter sido levada para o reino dos demônios. Akira não se importa, então Crow manda ele se acalmar perguntando como ele pretende lutar contra um demônio sem suas armas. Ele revela que terminou de consertá-las, e Akira vê que ele dividiu sua espada em duas, enquanto Crow menciona que espadas curtas são mais adequadas para assassinos. Ele também dá a Akira um anel que foi forjado por um herói anterior e explica que pode guiá-lo para o que ele estiver procurando. Então ele experimenta, disparando um feixe vermelho, e Yoru observa que ainda aponta para o labirinto, então Emilia ainda não foi levada para o reino dos demônios. Akira parte imediatamente, e Yoru diz para ele não ser tão imprudente novamente. Enquanto isso, no labirinto vemos Orin, que menciona que demônios têm um feitiço para controlar monstros e imobilizar elfos. Emilia se pergunta o que eles fazem ali. Então Orm observa que demônios de segundo grau podem usar teletransporte, e como ele é de terceiro, espera seu chefe chegar. Akira continua seguindo seu anel e confirma que precisam entrar no labirinto. Mas uma garota aparece de repente e Akira se lembra de tê-la visto. Ela pede para ir com ele encontrar Emilia, mas ele a agarra de repente, perguntando como ela sabe que Emilia está no labirinto. Então ela explica que usou sua habilidade de rastreamento de cheiro, que a levou até lá. Ele se pergunta o que ela quer com Emilia, então ela se revela como Lia, a primeira princesa dos Homens-Fera. Ela ouviu que Emilia estava sendo alvo do Lorde Demônio, então ela veio avisá-los, mas era tarde demais. Akira usa sua habilidade Olho do Mundo e vê que ela não está mentindo. Ele também pergunta sobre sua barreira espiritual, o que a surpreende por ele saber, mas ela explica que barreiras normais são estáticas, enquanto a dela pode ser colocada em objetos em movimento, incluindo pessoas. Ela jura ser útil e acha que não podem deixar o Lorde Demônio pôr as mãos na magia de ressurreição de Emilia, então Akira permite que ela os acompanhe. Enquanto isso, Emilia também descobre o que o Lorde Demônio quer com ela, mas ela pensa que demônios já podem viver para sempre. Então ela se pergunta por que eles estão interessados em sua magia de ressurreição, mas Oren não tem certeza, pois está apenas seguindo ordens.
Enquanto Akira segue para o labirinto, ele se pergunta o que Lia estava fazendo em Hatice quando a conheceu. Então ela menciona que estava procurando sua família, que foi sequestrada por um slime sombrio. Ela explicou que foi adotada pela família real, mas antes disso vivia em uma pequena vila remota. Havia um slime sombrio que apareceu um dia e acabou engolindo a todos. Akira pensa que é a mesma coisa que aconteceu com Emilia e Lia explica que a família real a adotou por suas habilidades como protetora. Ela então investigou o incidente como princesa e a levou a Hatice. Descobriu-se que não era só a vila dela, e muitos humanos e homens-fera desapareceram. Todos acabaram sendo usados como sacrifícios para invocar os heróis, por isso ela não gosta deles. Akira nota que ele também foi invocado, mas ela não o culpa, pois acha que o rei e a princesa foram os responsáveis. Akira menciona que não acredita ter sido invocado para deter demônios, e Yoru confirma que era mentira, pois eles não fizeram avanços há mais de um século. Eles chegam ao labirinto e descobrem que precisam derrotar monstros em cada andar para ir mais fundo. Akira pensa em usar sua magia das sombras, mas Yoru diz para ele conservar sua energia, mencionando que ele pode lutar em vez disso. Mas ele se preocupa em perder o controle de si mesmo, então Akira diz para ele não se preocupar, pois ele está lá para vigiá-lo. Ele se transforma instantaneamente e começa a enlouquecer, esmagando os monstros. Ele começa a perder o controle, mas Akira consegue se conectar e acalmar sua mente. Eles conversam sobre o ódio aos demônios, e Yoru menciona que o primeiro Lorde Demônio atacou outras raças, criando a ideia de que eles eram a raiz do mal, mas Yoru nota que nem todos são assim. Akira acha uma pena, mas menciona que se o Lorde Demônio estiver por trás do sequestro de Emilia, ele não mostrará nenhuma misericórdia. Eles finalmente chegam a Emilia, e Oren fica impressionado por terem chegado tão rapidamente. Yoru observa que ele chegou ao seu limite, mas Akira o agradece por tê-los levado até lá. Eles se preparam para lutar, e Lia lança sua barreira em Emilia. Ela pede desculpas a Akira por envolvê-lo, mas ele observa que está apenas fazendo o que quer. Ele tenta atacar Oren por trás, mas não funciona e ele acaba sendo atingido em vez disso. Apesar dos ataques de Akira, Oren desvia facilmente de tudo e o esfaqueia novamente. Lia não consegue acreditar que está atravessando sua barreira, então Yoru observa que a lança de Oren é aprimorada com mana concentrada. Oren pensa que deveria acabar com as coisas, mas Akira ativa sua magia das sombras. Ele consome seu próprio sangue do chão e invoca bestas das sombras para atacar. E enquanto Oren está distraído, ele consegue desferir um golpe decisivo. Oren é levado aos joelhos, mas Akira parece também estar chegando ao seu limite. Oren começa a tocar sua flauta, o que atrai vários monstros para atacar Akira. Enquanto carregam os ataques, Akira percebe que não pode usar sua magia das sombras de novo, mas Lia de repente usa sua barreira invertida nele, que consome toda a sua energia, mas consegue bloquear os ataques e refletir o dano nos monstros, matando-os instantaneamente. Emilia é libertada com Aurum enfraquecido, e ele diz a Akira para acabar com ele, já que não vai se render, mas Akira hesita em matá-lo. Ele pensa no que Saran diria, mas um círculo de teletransporte aparece e o demônio de segundo grau Mihiru de repente se junta a eles. Yoru diz a Akira para não lutar de frente, pois não é páreo, e Mihiru manda Orm descansar antes de empurrá-lo. Ele estala os dedos, a barreira de Lia se estilhaça, então Akira diz para ela ficar para trás, mas Mihiru revela que não tem nada a ver com ela. Ele usa seu feitiço de marionete e Akira tenta bloqueá-lo, mas percebe que não é o alvo, e Emilia grita ao ser atingida. Akira fica bravo por tê-la ouvido, mas ele explica que não a matou e tenta provocá-lo a atacá-lo. Ele sabe que não tem chance contra Mihiru, então planeja fazer de salvá-la sua prioridade. Mas Mihiru revela que seu objetivo é sequestrá-la, e ele bloqueia todas as portas. Akira sabe que não pode lutar com toda a sua força, pois acabou de usar sua magia das sombras. E Mihiru pergunta se seu nome é escrito em kanji, revelando que ele também viveu no Japão antes de ser invocado. Então Akira se pergunta por que ele está trabalhando com os demônios. Mas Mihiru usa sua magia para atacá-lo e Akira consegue evitar, mas ela se vira e o atinge. Ele avança, mas Mihiru o empurra e continua a invocar projéteis para atacá-lo. Então ele usa sua magia das sombras para se proteger. Mihiru nota que sua magia é interessante, mas sabe que Akira está ficando sem mana, e acha uma pena, pois queria vê-lo com força total. Ele se prepara para atacar de novo, então Akira percebe que está em apuros. Mas Yoru se junta à luta e diz a Mihiru que não serve mais ao Lorde Demônio. Ele diz a Akira que quer anular o pacto e arriscará tudo para derrotar Mihiru, mas Akira é contra seu plano.
Mihiru não tem ideia do que falam, mas decide esperar que terminem a conversa, pois acha que é a última vez que se falarão. Akira diz a Yoru que podem lutar juntos para derrotá-lo, e Yoru se transforma em Sarayan, revelando ser a única forma que pode rivalizar com Mihiru. Mas ele diz a Akira que não consegue manter sua forma por muito tempo, então precisam terminar a luta rápido. Mihiru os ataca com flechas mágicas, então eles pulam, e Yoru invoca um martelo gigante de luz, enquanto Akira percebe que está estendendo as sombras, então ele pensa que podem vencer. Mihiru cria uma enorme barreira para bloquear o martelo e invoca raios para atacar Akira e Yoru, que correm para Mihiru para desviar. Akira envolve seu corpo com sua magia das sombras e começa a atacar Mihiru, que se defende com uma lâmina mágica. Akira luta para acompanhá-lo, mas Yoru avança e eles atacam Mihiru juntos. Akira pensa que se Saran ainda estivesse vivo, eles teriam gostado de lutar juntos, mas Akira está triste, pois sabe que isso nunca acontecerá. Eles começam a sobrecarregar Mihiru, que acaba sendo atingido, e Yoru nota que sua transformação está prestes a desaparecer, mas Akira está confiante de que podem derrotar Mihiru com seu próximo movimento. Mihiru estala os dedos e Akira pensa que ele está sem mana, já que nada aconteceu, mas ele de repente é esfaqueado por trás. Ele percebe que Mihiru controlou Emilia, que chora ao ver o que fez, e Akira cai. Emilia pede desculpas por esfaqueá-lo, e Akira diz que não é culpa dela. Yoru volta ao normal ao perceber que Mihiru usou o feitiço de marionete para controlá-la. Ele explica que o feitiço extrai o poder latente do alvo e o aprimora com suas estatísticas, o que explica por que ela conseguiu ferir Akira. Ele desmaia, mas uma voz menciona que seu corpo entrou em modo de recuperação e uma luz de repente o envolve. Mihiru usa seu feitiço para atacá-lo, mas não tem efeito e o corpo de Akira se recupera instantaneamente. Ele se levanta, o que surpreende a todos, e a voz menciona que ele está prestes a entrar no modo de combate. Mihiru avança, mas Akira o domina e invoca lâminas mágicas para atacar, mas Akira usa suas sombras para bloqueá-las e contê-lo. A voz o avisa para cancelar o feitiço de marionete, mas ele se recusa a cooperar e nota que humanos não são nada comparados a demônios. A voz diz para ele não fazer suposições e nota que o trabalho duro nem sempre é recompensado, mas é errado desistir sem tentar. Mihiru fica chateado e cria agulhas mágicas para atacar Emilia, mas Akira de repente volta ao normal e vê que ela está em apuros, então ele a protege com seu corpo. Mas as agulhas desaparecem antes de atingi-lo, enquanto todos percebem que Crow dissipou a magia de Mihiru. Mihiru não consegue acreditar que ele ainda está vivo, já que Homem-Esfera vivem apenas um século a mais que humanos, e ele nota que não é mais tão poderoso, mas ainda não perdeu sua vantagem. Mihiru acredita nele, já que ele conseguiu dissipar sua magia em um instante, então ele cria um círculo de teletransporte e parte com Aurum. Lia nota que não esperava Crow, e Akira pergunta se ele conhece Mahiru, mas ele apenas diz a Akira para descansar e de repente desmaia. Akira acorda e Yori diz que ele esteve desacordado por 3 dias, mas ele está feliz por ter acordado ao lado de Emilia. Ele agradece a Crow por salvá-los, mas pergunta sobre Lia, então Crow revela que a enviou de volta ao Palácio Real. Ele diz aos visitantes de Akira para entrarem, e ele percebe que são Sato e os outros, mas se pergunta o que fazem ali. Gilles revela que conhece Crow, pois seu grupo compra armas dele, e Sato nota que Gilles controlou Asashi para que ele pudesse quebrar a maldição deles. Akira pergunta a Di se está tudo bem para ele estar longe do palácio, então ele explica que não é mais um cavaleiro, pois foi demitido, o rei via a ordem deles como um incômodo. Asashi quer que Akira se junte a eles, mas Yoru é contra, pois acha que ele é o único parceiro que Akira precisa. Asashi começa a discutir com ele, mas Akira diz para eles se acalmarem e explica que está feliz que o grupo deles esteja indo bem, mas pergunta sobre os planos. Sato nota que eles querem derrotar o Lorde Demônio, mas Yoru sabe que não tem chance e Yuki menciona que não gosta dele, pois ele os tem incomodado. Então Akira diz para ele deixá-lo conversar com eles a sós e ele pergunta por que eles querem derrotar o Lorde Demônio. Então Sato explica que é para convencer o rei a enviá-los de volta ao mundo deles. Eles pedem para ele lutar ao lado deles, mesmo sabendo que ele é mais forte que eles, mas ele pensa que o rei nunca negociará com eles, já que ele usa maldições para controlar pessoas e até matou Saraihan. Sato admite que ele tem razão e pergunta se há outros problemas, então ele se lembra de como vidas humanas foram sacrificadas para realizar o ritual de invocação, mas ele decide não contar a todos sobre isso.
Eles perguntam como ele planeja ir para casa. Então ele explica que demônios de segundo grau podem criar círculos de teletransporte e ele pensa que há uma chance de que eles possam levá-los de volta ao mundo deles. Ele planeja ir para as terras dos demônios para caçar Mihiru e nota que precisa fazer algo antes disso. Mas ele diz a eles que não precisa da ajuda deles, já que eles só o atrapalharão. Depois disso, Guile sai para discutir a ordem deles com Crow, e todos estão chateados porque Akira não quer se juntar a eles, mas eles estão determinados a provar seu valor a ele. Akira vê Emilia olhando para o oceano e ela diz que tem medo de ser separada dele, sabendo que ele voltará para seu mundo. Ela pede desculpas por esfaqueá-lo e diz que se sente culpada por machucá-lo, mas está feliz por ter deixado uma cicatriz nele, já que ele se lembrará dela onde quer que vá. Ela pensa que isso a torna uma pessoa terrível, mas ele diz que ela é importante para ele, e tira sua espada enquanto explica que os casais em seu mundo usam anéis quando se casam. Ele corta o dedo a anelar e confessa seus sentimentos a ela. Então ela o abraça, e diz que também o ama. Ela quer que ele seja leal e nunca a deixe, e ele promete realizar seu desejo, então ela imediatamente o beija. Voltamos a Sato e aos outros enquanto se perguntam como podem provar seu valor a Akira, e uma garota chamada Tomoya menciona que ouviu falar de um festival anual em uma cidade próxima. Ela nota que um concurso de beleza faz parte do festival, mas a vencedora sempre desaparece e há rumores de que estão sendo vendidas no mercado negro. Eles acham que Akira pode mudar de ideia se capturarem o responsável, pois ele deixará de vê-los como um peso morto e Sato nota que vale a pena tentar. Eles vão para a cidade com Akira e Emilia, e dizem a ela que ela pode ganhar prêmios participando do concurso, então ela decide participar. Eles veem uma demônio chamada Lot que está discutindo com uma recepcionista, já que demônios não são permitidos no concurso. Ela acha que as regras são racistas, mas Akira acha difícil acreditar que ela é uma demônio, já que ele não consegue sentir seus poderes. Emilia se aproxima da recepcionista que a reconhece como uma princesa dos elfos, então ela permite que ela participe. Lot diz a Akira para convencer a recepcionista a deixá-la participar, mas Emilia fica com ciúmes e pergunta se ele gosta de Lot, então ele diz que não é o caso. Lot continua a discutir com a recepcionista e Emilia diz a ele para ajudá-la, explicando que não tem nada contra ela. Então ele diz à recepcionista para deixá-la participar, prometendo pará-la se tentar algo. Então a recepcionista permite que ela participe. Lot fica feliz por ele tê-la ajudado, mas ela reconhece Yoru, que diz a ela que fez um pacto com Akira, mas isso não a incomoda em nada. Ela decide passar um tempo com eles antes do concurso e se apresenta a todos dizendo para votarem nela para que ela possa vencer. Ela dá um autógrafo a uma pessoa aleatória e diz a todos para se reunirem para que ela possa conhecê-los e cumprimentá-los. Akira não consegue acreditar que ela é uma demônio, já que ela está entretendo seus fãs, e Yoru nota que ela não é como as outras. Akira ouve duas garotas falando sobre ele, mas elas correm quando o veem, e Crow diz que ele é famoso, pois todos o viram quando ele derrotou os monstros para salvar a cidade. Crow nota que todos o chamam de assassino silencioso, e ele lhe dá uma placa de identificação amarela, dizendo que é da Guilda dos Aventureiros. Ele diz a Akira que ele foi promovido ao rank amarelo como recompensa por derrotar os monstros, e Emilia revela que ela é rank prata, que é mais alto que o amarelo. Mas ela nota que é mais baixo que o rank ouro concedido a apenas 3 pessoas no mundo, e revela que Rose é uma delas. Sato e Asashi dizem que também são rank amarelo, então ele pode falar com ele se quiser aprender a viver como aventureiro, mas Emilia sai para experimentar a comida no festival. Akira ordena a Iori para ir com ela e eliminar qualquer um que tente algo, então ele a observa enquanto ela conversa com as outras candidatas. Akira se pergunta por que Crow se juntou a eles, já que ele não parece gostar de festividades, e ele diz a Akira que tem uma irmã mais nova, mas ela não é a razão pela qual ele não se vingou. Ele observa que simplesmente envelheceu demais, mas Akira diz a ele que ele ainda parece jovem, então ele explica que os Homens-Fera envelhecem de uma maneira diferente, revelando que ele já perdeu muitos de seus poderes. Ele menciona que matar Graham não será fácil, já que ele tem mercenários o guardando o tempo todo, e Crow observa que Emilia foi alvo quando ela entrou no país, já que Graham vendeu a informação aos demônios. Akira pergunta a Crow se ele tem certeza disso, então ele revela que verificou enquanto Akira estava dormindo, e observa que ele colocou um cristal mágico no cajado de Lia, o que lhe permitiu descobrir que eles estavam em apuros. Ele revela que o salvou para que eles lhe devessem um favor, e diz a Akira que tem um pedido de trabalho para ele, mas Akira fica chocado quando Crow lhe conta. Ele diz a Akira para levar seu tempo para pensar, mas Gilles nota que precisam encontrar uma pousada, e Crow menciona que podem usar o nome dele no concurso para conseguir um bom lugar.
Durante o evento, Yuki sobe ao palco e Sato acha que ela é bonita. Asashi fica feliz que Crow os ajudou a conseguir um bom lugar, já que Akira se destaca em público. Shiori também sobe ao palco e todos acham que ela é linda, mas Yoru sabe que Emilia é a próxima. Descobrimos que todos esperam que ela vença, e o apresentador a introduz como a próxima candidata, Yoru não consegue acreditar o quão bonita ela é. Todos esperam o último participante aparecer e veem que é Lotte, mas ela coloca um cristal no palco que cria luzes piscantes enquanto ela remove sua capa e ela diz a todos para votarem nela. Depois de um tempo, os oficiais terminam de contar os votos e vemos que Lotte e Emilia empataram em primeiro lugar. Lotte nota que ela tentou de tudo, mas ainda não conseguiu vencer Emilia, e Akira diz a ela para ter orgulho de empatar com Emilia, mas ela se pergunta se ele está começando a gostar dela. Então ele diz a ela que só tem olhos para Emilia, e ela menciona que vai vencer o concurso no próximo ano, mas Yara nota que o pai dela não ficará feliz se ela chamar muita atenção. Ela menciona que não se importa, revelando que fugiu de casa depois de uma briga com ele, e Akira pergunta a Yoru quem é o pai dela. Então ele revela que ela é a filha do Lorde Demônio, o que surpreende a todos. Vemos Graham observando-os, mencionando que sente o cheiro de um bom negócio em andamento. Akira verifica as estatísticas de Lotte e percebe que é insano, mas Emilia diz a ele que ela sabia o tempo todo, dizendo para ele usar seus olhos do mundo mais vezes, já que há pessoas escondendo suas forças. Gilles revela que eles já arranjaram a hospedagem, mas ele se pergunta se precisam de um quarto adicional para Lotte. Então ela comenta que vai acampar lá fora mesmo, já que ela sabe que os humanos têm medo dela. Naquela noite, Akira se pergunta por que a Emilia precisa voltar amanhã para reivindicar o prêmio dela, e o Sato comenta que é porque os prêmios não foram preparados a tempo. Akira pergunta como ele sabe disso, então ele revela que foi porque ele venceu a categoria masculina. Asashi percebe que o Yoru não está por perto, então Akira revela que o enviou para resolver umas coisas. Sato e os outros saem para tomar um banho, e Crow lembra o Akira da conversa deles, mas ele comenta que ainda precisa de um tempo para pensar sobre isso. Emilia diz para ele descansar, já que ele não dorme há 2 dias, e o leva para a cama onde ela usa o feitiço dela para fazê-lo adormecer. Ela pergunta ao Crow o que ele disse para o Akira, então ele revela que apenas ofereceu um trabalho a ele. E ela comenta que não vai deixá-lo fazer algo que ele não queira, dizendo ao Crow para não comprometer o modo de vida dele. Então ele explica que não o está forçando a fazer nada, mas observa que o Akira pode se comprometer por causa do desejo dele de protegê-la. No dia seguinte, a Lotte se pergunta onde está o Akira, então a Emilia comenta que ele ainda está dormindo e diz para Lotte que eles não deveriam incomodá-lo só para ir buscar os prêmios deles. Sato pensa que sequestradores estarão esperando por eles, mas eles acham que precisam ter muito cuidado com a Lotte, já que não sabem o que ela está pensando. Eles chegam a um prédio abandonado onde deveriam pegar os prêmios deles, mas de repente são cercados por criminosos que dizem a Emilia que o Graham quer vê-la. Então ela percebe que eles estão trabalhando para ele, e como ela sabe que ele é mau, ela se recusa a ir com eles. Eles se preparam para levá-la à força, mas ela usa o feitiço de gravidade dela para esmagá-los, e ela pergunta a um deles o que o Graham quer com ela. Ele tenta se fazer de desentendido, mas ela sabe que ele está mentindo, então ela continua a esmagá-lo, e ele concorda em contar a ela tudo o que ele sabe. Ele revela que os vencedores que foram sequestrados tiveram seus órgãos retirados e vendidos, e o Graham pagou a todos para ficarem em silêncio para que eles não espalhassem rumores sobre isso. Então ela percebe que eles estavam planejando vendê-la, e ela se prepara para esmagá-los até a morte. Mas a Lotte a impede, dizendo para ela não matá-los, porque até mesmo criminosos têm a sua própria história. Vemos que o Akira pode ver o que está acontecendo, já que a mente dele está ligada à mana da Emilia, e ele fica feliz que a Lotte a impediu, já que ele não queria que ela precisasse matar ninguém. Akira pergunta ao Gilles sobre o relacionamento dele com o Crow, então ele comenta que o Crow costumava aceitar discípulos, e a mãe dele foi uma delas, mas ela não conseguiu lidar com o treinamento e acabou perdendo a cabeça, então o Crow acabou o acolhendo. Akira consegue perceber que o Crow é o tipo de pessoa que cuida dos outros, e o Gilles diz pra ele se decidir sobre retribuir o favor ao Crow, porque ele não tem muito tempo de vida restante. Yoru retorna da investigação dele e relata que foi o Graham quem implantou os dispositivos de monitoramento no concurso. Gilles percebe que é o mesmo dispositivo que foi usado lá no palácio, reconhecendo-o como uma câmera, e o Akira fica surpreso que ele saiba sobre isso. Então o Yoru comenta que eles aprenderam sobre esses dispositivos com heróis do passado que os compartilharam e os recriaram usando magia. Gilles menciona que isso também se aplica a coisas como as roupas deles e a comida deles, que foram todas influenciadas por heróis do passado. Emilia e os outros retornam, então o Akira os chama para ter uma reunião. Ele pergunta ao Sato e aos outros se eles sabiam que o concurso estava conectado ao tráfico humano, então o Asashi se desculpa por não ter contado a ele, mas ele menciona que eles queriam provar que não iriam apenas atrapalhar, mesmo que no fim das contas eles não tenham feito muita coisa. Akira decide assumir o controle, já que ele não quer que o Graham venha atrás da Emilia.
e o Crow observa que ele precisa ir para a cidade capital, já que o Graham está agindo como o mestre da guilda por lá. A Sasha ainda quer ajudar, mas o Akira diz a eles que eles só iriam atrapalhar o caminho dele. Crow também menciona que se o Akira ajudar com o pedido dele, ele vai agir como um guia para eles através do território demoníaco, então o Akira diz a ele que vai pensar sobre isso. Os outros fazem um plano para ir na frente e esperar por ele nos arredores do território demoníaco. Então o Crow sugere um antigo esconderijo que o grupo dele usava no passado. Depois disso, a Emilia vai conversar com o Crow e ela diz para ele parar de sobrecarregar o Akira, mas ela também pede para se tornar a discípula dele. Ela observa que, já que ela está sendo alvo, ela quer se tornar mais forte para que ela não acabe forçando o Akira a um caminho só para protegê-la. E o Crow considera isso, já que ele pensa que ela pode ser capaz de lidar com o treinamento dele. Gilles e os outros se despedem do Akira e ele entrega uma bolsa a ele. Ele comenta que quando o Akira arrumou as coisas dele enquanto estava saindo do palácio, ele a deixou para trás. Akira se pergunta o que é aquilo, mas o Gilles não tem certeza. Mas ele observa que foi preparada pela Saran, então ele pensa que vai ser bem útil. A Sasha diz para ele se manter seguro, prometendo ter ficado mais forte na próxima vez que eles se encontrarem, e todos eles observam enquanto ele parte. Vemos a Emilia exausta do treinamento dela, e o Crow comenta que ela é a única aprendiz dele que já chegou ao 3º dia, mas ele já esperava isso, já que ela é uma pessoa que ele admirava bastante. Akira se pergunta o que ele quer dizer, então ele menciona como ela parecia ter saído de uma lenda, já que ela criou uma magia que repelia monstros e até mesmo ressuscitava os mortos. E mais tarde, quando ele foi solicitado a ajudar a nomear a Lia, ele até usou parte do nome da Emilia como inspiração. Akira se pergunta por que ele foi tão duro com a Emilia quando a conheceu pela primeira vez, mas ele a achou mais pé no chão do que ele tinha imaginado, e depois de treiná-la, ele consegue dizer que ela é de verdade, ela é a pessoa certa. Ele menciona ter ensinado a ela a habilidade de contrafeitiço do primeiro herói, que pode anular qualquer magia apenas observando-a, mas isso exige primeiro aprender uma língua antiga, que é incrivelmente complexa, com cada caractere carregando uma magia que pode estilhaçar a mente de uma pessoa se ela não for cuidadosa. Mas a Emilia foi capaz de criar a própria habilidade de compreensão dela para aprender essa língua. Akira se pergunta como o Crow foi capaz de aprender isso. Já que é tão difícil, então ele menciona que o tempo estava do lado dele. Ele explica que os Homens-Fera têm uma expectativa de vida 2 vezes maior que a de um humano, e a mãe dele tomou drogas estranhas enquanto estava grávida dele, então a vida dele é ainda mais longa. Akira pensa que ele teve sorte, mas ele está na verdade cansado de viver, mas ele não pode morrer até que ele tenha vingado a irmã dele, então Akira percebe que ele passou por muita coisa difícil. Vemos o Yoru se preparando para investigar a capital, mas ele acaba encontrando a Lottie. Ela se pergunta onde estão o Akira e a Emilia, então ele menciona que foi na frente para coletar algumas informações e ela de repente decide se juntar a ele, já que isso parece divertido. Quando a Emilia acorda, ela descobre que eles chegaram na cidade capital de Urek. Crow menciona que ele vai preparar a hospedagem deles, dizendo a eles que eles têm tempo para dar uma olhada e se encontrar com a Lia na fonte central. Akira e Emilia decidem ter um encontro, e o Akira diz para ela comer o máximo de comida que ela quiser como uma recompensa por ter estudado a língua antiga com tanto afinco todos os dias. Ela deseja que eles pudessem ser assim todos os dias, mas o Akira hesita enquanto ele pensa em alguma coisa. Mas ela diz para ele não se preocupar, porque ela está prestes a se tornar mais forte, então ele não vai precisar mais se preocupar com ela. Eles se encontram com a Leia perto da fonte e ela fica muito feliz em vê-los novamente. Ela age como a guia deles pela cidade e ela os leva para um passeio de barco. Eles veem o palácio à distância e a Leia menciona que todos estão esperando para encontrá-los lá porque o rei preparou um banquete especial para a Emilia. Akira agradece a Lia por ter salvado a vida dele lá atrás, quando eles estavam lutando contra o Warren, e ele pergunta a ela sobre o feitiço de barreira invertida dela, porque isso o lembrou da magia do Crow. Ela fica lisonjeada ao ouvir isso, mas ela comenta que não é nada comparada ao Crow, e ela fica chocada quando descobre que a Emilia está aprendendo o feitiço de inversão do Crow. Ela também pensa que a magia das sombras do Akira era algo incrível, mas ele não tem tanta certeza sobre isso, já que o corpo dele simplesmente se moveu sozinho. Depois disso, eles se encontram com o rei Inkson e ele observa que mesmo que a Lia seja adotada, ela ainda é a filha dele, então ele os agradece por tê-la salvado. Ele também tem um pedido para o Akira, mas o Akira diz a ele que isso vai depender do que é. O capitão da guarda do rei não gosta da atitude dele, mas o rei o acalma e menciona que o pedido é apenas um simples assassinato. Akira recusa imediatamente, mas quando ele ouve que o Graham é o alvo, ele fica interessado. O rei explica que o Graham já foi o chanceler deles, mas eles o expulsaram para ser o mestre da guilda em vez disso, mas agora ele apenas usa mercenários para fazer o que ele quiser. O rei pensa que ele vai acabar destruindo o prestígio da família real, mas o Akira não se importa com uma razão como essa. O rei oferece trocar a proteção deles pela tarefa, mas o Akira observa que ele pode se proteger sozinho, dizendo que ele não precisa de alguém que seja mais fraco do que ele para guardá-lo.
O capitão pensa que ele é muito cheio de si e a Emilia se prepara para defender o Akira, mas ele se oferece para provar a si mesmo para que eles possam ver que ele não está delirando. E o rei concorda em fazê-lo duelar com o capitão. Eles se preparam para lutar lá fora, mas o Akira joga as espadas dele fora e observa que ele vai lutar com as ferramentas de assassino dele em vez disso. O rei começa a luta e o capitão instantaneamente avança contra ele, esmagando o chão para jogar pedras nele, mas ele consegue evitar todas elas. Ele desvia do próximo ataque do capitão, jogando a kunai dele para pegar a perna dele, mas o capitão o puxa para perto. Ele consegue pular para longe, pensando que é hora de acabar com as coisas. E enquanto ele avança, ele destrói a arma do capitão em um instante e segura a lâmina dele no pescoço do capitão. O rei fica chocado com o resultado e a Emilia diz para ele não questionar o Akira novamente, mas ele também comenta sobre o relacionamento deles, pensando que é algo cruel, já que eles têm expectativas de vida tão diferentes. Depois disso, o Akira se encontra com o Crow no hotel deles e o Akira fica impressionado que seja tão chique, então o Crow comenta que o dono deve um favor a ele. A Emilia diz ao Akira que a cama é enorme, então ela quer deitar com ele, mas ele a recusa. Ele começa a ler um livro e o Crow menciona que o Akira o lembra de uma pessoa que ele conheceu uma vez. Eles tinham uma sede insaciável por conhecimento, estavam sempre lendo livros e acabaram sendo considerados um sábio. Eles eram mestres tanto da feitiçaria quanto da espada, e o Akira fica chocado ao saber que ele está falando da Saran. Akira menciona como ele quer vingar a Saran, então o Crow pensa que os objetivos dele se alinham. Akira se pergunta o que ele quer dizer, então o Crow revela que os corvos noturnos que mataram a Saran foram fornecidos ao rei por ninguém menos que o Graham. Crow revela que o Graham tem guarda-costas muito poderosos, já que ele tem uma droga que aprimora as habilidades de combate deles e os torna obedientes. E o Crow observa que até mesmo a Saran teria dificuldades contra eles. Ele observa que os clientes do Graham são demônios, e ele lhes entrega as pessoas que ele sequestra para obter materiais do reino demoníaco, que ele usa para criar a droga. No dia seguinte, a Leia se desculpa com o Akira, já que ela não conseguiu impedir o rei de pedir a ele para fazer o trabalho sujo dele, então o Crow percebe que o rei também quer o Graham morto. Ele sabe que o rei quer usar o Akira como um peão descartável, e a Leia pensa que isso é inaceitável, então ela quer compensá-lo mostrando a ele a cidade. Ele decide aceitar a oferta dela, e ela fica feliz em ouvir isso, perguntando ao Crow se ele também quer se juntar a eles. Ela começa a mostrar a cidade para todo mundo, mas a Emilia observa enquanto ela conversa com o Crow e percebe que ela está apaixonada por ele. A Emilia diz a ela que precisa de um tempo sozinha com o Akira, e eles decidem se separar. Mas o Akira pensa sobre a diferença de idade entre o Crow e a Leia. Então a Emilia explica que isso não importa para os Homens-Fera, já que eles não envelhecem visivelmente, e ela menciona que eles precisam conversar em particular. Ela diz a ele que ele não precisa aceitar o pedido do Crow, já que eles ainda podem chegar ao reino demoníaco sem ele, pois ela pensa que matar pessoas é errado. Vemos o Yoru com a Lottie, que explica que ela decidiu ficar por perto, já que ela não quer retornar para o pai dela. Ela revela que eles não se dão bem, já que ela não concorda com os métodos dele, e o Yoru pergunta a ela o que ela quer dizer, mas ela não responde à pergunta dele. Eles chegam a uma taverna onde a Lottie pede pão e o lojista pensa que ela é uma aventureira. Então ele diz para ela ter muito cuidado em Uruk, já que o mestre da guilda oferece trabalhos bem perigosos, e ele observa que há rumores de que demônios estão envolvidos nisso. Ele diz para ela aceitar trabalhos para transportar mercadorias para Hatifs, porque eles são muito mais fáceis. E ele observa que o mestre da guilda não contrata empresas de transporte, já que ele quer manter as coisas em segredo. Depois disso, o Yoru fica impressionado, já que a Lottie conseguiu coletar informações sobre o Graham, mas ele se pergunta por que ela deixou o autógrafo dela na loja. Então ela explica que essa foi a parte mais importante de tudo. Voltamos ao Akira enquanto ele explica que ele precisa matar o Graham, já que ele quer vingar a Saran e proteger a Emilia. Ela promete ficar mais forte para que ninguém possa vir atrás dela, mas ele sabe que o Crow vai ter uma morte lenta se ele o recusar, já que ele vai ficar preso pelo desejo dele de vingança. Enquanto isso, a Leia se pergunta onde o Crow a está levando, então ele diz a ela que ela vai descobrir quando eles chegarem lá, mas ela diz para ele parar de tratá-la como uma criança. Ela se pergunta por que ele não está ensinando a ela a habilidade de inversão dele. Então ele explica que ele não quer destruir a mente dela, e mostra a ela um lugar cheio de flores. Ele observa que elas são do mundo do Akira, mas pensa que elas foram trazidas para lá por um herói de gerações atrás, mas ele a impede de tocá-las, já que elas são venenosas. E ele observa que ele as acha bonitas, já que elas representam a vida após a morte. Ela se pergunta por que ele a trouxe para lá. Então ele explica que ele só queria mostrar aquilo a ela, e ela diz a ele que é o lugar perfeito para confessar os sentimentos dele para a garota que ele gosta. Ela pensa que ele precisa de uma parceira, já que ele está sempre sozinho, mas ele explica que ele não tem o direito de ser feliz, já que ele está obcecado em vingar a irmã dele. Sato e os amigos dele derrubam um urso, e eles pensam que é o suficiente para alimentá-los por vários dias, então eles decidem montar acampamento.
Sato observa que o Akira sempre o ignorava quando eles estavam lá no Japão, mas o Asashi pensa que ele simplesmente não registrava na cabeça do Akira, já que ele não se lembra de muitas pessoas. Eles percebem que eles são apenas um pouco mais fortes do que a pessoa média, mas eles sabem que o Akira é diferente, já que as estatísticas dele estão em outro nível. Akira decide matar o Graham, mas ele se pergunta se a Emilia vai odiá-lo se ele fizer isso. Então ela explica que não, mas ela quer que ele se ame. Ele vê uma garota verificando os itens em uma loja e a mãe dela diz a ela que eles precisam ir, mas ela se recusa a sair. Ele se lembra da irmã dele que não queria sair da casa deles quando eles estavam prestes a se mudar. Então a mãe deles disse a ela que eles não tinham escolha. Aprendemos que o pai do Akira desapareceu quando ele saiu para comprar leite, então eles não podiam mais pagar o aluguel deles e eles foram forçados a se mudar para um apartamento menor. Mas o Akira não conseguia se permitir odiar o pai dele, já que ele cuidou da mãe doente deles por anos, e até mesmo fez o melhor para criá-los enquanto ele estava trabalhando. Ele diz à irmã dele que eles precisam ficar juntos como uma família, já que ele não quer perder mais ninguém além do pai deles. E ele implora a ela para ir com eles. Eles se mudam para a nova casa deles, onde o Akira cozinha para a família, e eles dizem a ele que está delicioso. A irmã dele promete cozinhar no dia seguinte, e ele fica surpreso, já que ele pensou que ela não gostava de cozinhar, mas ela diz a ele que eles podem se revezar. De volta ao presente, o Akira pensa que ele não tem o direito de retornar para a família dele se ele se tornar um assassino, mas cortamos para a casa dele, onde vemos a família dele assistindo às notícias. Aprendemos que as autoridades ainda estão procurando pelos estudantes desaparecidos e ninguém sabe o que aconteceu com eles, mas a irmã dele acredita que ele vai encontrar um jeito de voltar, já que ele disse a ela que eles precisavam ficar juntos. A Lottie aproveita o tempo dela em Urek, mas o Yoru a lembra sobre a missão deles, então ela explica que ela está observando a cidade enquanto ela está passeando. Ela vê um aventureiro andando por ali e ela pergunta a ele sobre os trabalhos bem pagos que a guilda está oferecendo, mas ele diz a ela para não aceitá-los, já que eles envolvem atividade criminosa. Ela quer saber sobre eles e ele se recusa a dizer qualquer coisa, mas ele percebe que ela tem um corpo bonito, então ele observa que ele pode contar tudo a ela em particular. Ela percebe que ele está atraído por ela, mas ela diz a ele que ela não pode entrar em um relacionamento, já que ela quer se tornar a estrela de todo mundo. Então ele fica triste e vai embora, enquanto ela observa que eles poderiam ter coletado informações se ela tivesse aceitado a oferta dele, mas ela valoriza a reputação dela. Yoru de repente recebe ordens do Akira e ela concorda em ajudá-lo, já que ele fez muito por ela. Eles vêm à mansão do Graham e o Yoru observa que a missão deles é conseguir provas de que o Graham está aprontando alguma coisa, mas a Lottie pensa que vai ser mais fácil fazer isso à noite. Yoru concorda que eles deveriam esperar até a noite, então eles decidem verificar os outros pontos enquanto isso, e eles vão para a guilda dos aventureiros. Yoru se pergunta como eles deveriam entrar sorrateiramente, mas a Lottie simplesmente entra pela porta da frente, e ela vê um grupo de homens que dizem a ela que a guilda está fechada por hoje. Ela se pergunta o que eles estão fazendo ali, então eles explicam que as pessoas que fazem o trabalho sujo do Graham podem ficar e beber, mas ela não tem permissão para sair com eles, já que ela é uma estranha. Um deles a acha atraente e ele pergunta a ela se ela quer se divertir, mas ela facilmente o humilha e vai embora. Ela diz ao Yoru que ela notou algo interessante e observa que o teto do térreo não se alinha com o próximo andar, então ela pensa que existe um espaço escondido. Ela o joga para dentro do prédio e ele encontra algo interessante, então ele decide levar aquilo com ele. Depois disso, o Yoru leva o documento para o Akira, que percebe que ele contém provas de que o Graham está envolvido em atividades criminosas. Mas ele se pergunta por que foi tão fácil roubar o documento e a Lottie concorda com ele, já que o Graham poderia ter mantido ele em segurança na mansão dele. Crow acredita que ele queria que ele fosse roubado e cortamos para o Graham, que pensa que um dos oficiais dele o traiu, já que eles eram os únicos que sabiam sobre o documento. Ele ordena que a guarda dele mate um deles e diz aos outros para procurar pelo ladrão, prometendo recompensá-lo se eles tiverem sucesso. Crow pensa que Rats está trabalhando com o Graham, e eles planejam iniciar uma guerra com Urek, dando a eles provas de que os cidadãos deles estão sendo traficados. Akira se pergunta por que Rats quer iniciar uma guerra, então o Crow explica que é porque o rei deles planeja trazer a esposa dele de volta dos mortos usando uma habilidade chamada troca equivalente. Aprendemos que a habilidade permite ao usuário reviver alguém, mas várias vidas precisam ser sacrificadas para conseguir isso. Então o Akira percebe que o rei planeja usar as baixas da guerra para ressuscitar a esposa dele. Yoru se pergunta como o Crow sabe tanto sobre Hatice, então ele explica que é porque o Gilles trabalhou como um dos cavaleiros deles, mas ele foi demitido depois que ele impediu o rei de ir para a guerra com outra nação. Akira destrói o documento, mas o Crow observa que isso não vai impedir a guerra de acontecer e diz a ele que os amigos dele e Rats serão enviados para as linhas de frente se a guerra estourar. O Akira não se importa com eles, mas ele não pode simplesmente deixá-los morrer, e ele percebe que ele precisa matar o Graham para salvá-los.
A Lottie menciona que ela também coletou informações, mas ela apenas conta a todo mundo sobre um restaurante popular na cidade e observa que uma livraria está fazendo uma liquidação de fechamento. A Emilia pensa que eles precisam relaxar, então eles decidem dar uma olhada pela cidade e o Akira verifica a livraria com o Yoru, mas um homem de repente rouba eles. Yoru usa seus poderes para recuperar os itens deles, mas ele se pergunta por que o Akira não sentiu o ladrão, e ele admite que não consegue entender nada do que está lendo, então Yoru percebe que eles precisam conversar. Ele acha que Akira está distraído, então quer saber o que o incomoda. E Akira admite que ainda pensa na missão, já que nunca matou ninguém antes. Yoru sabe que matar pode mudar o coração de alguém, mas explica que há momentos em que é absolutamente necessário, e ele se oferece para matar Graham no lugar dele. Mas ele explica que mandar alguém fazer seu trabalho sujo é contra seu código moral. Então ele vai investigar Graham e decidir se deve matá-lo. Akira vai pra guilda com Amelia e um aventureiro chamado Raul manda eles irem embora, mas ela diz que querem falar com Graham. Raul não gosta do tom dela, então tenta dar uma lição nela, mas Akira a protege e uma garota chamada Kiria os impede. Ela revela que trabalha pra guilda e reconhece Akira como o assassino silencioso, o que surpreende Raul. Ele imediatamente se desculpa pelo comportamento e revela que é fã do Akira, já que o viu derrotar monstros para salvar uma cidade. Ele diz para Akira aceitá-lo como seu discípulo, mas ele diz que não aceita alunos e Graham aparece de repente. Ele diz para Amelia ir com ele para a mansão, mas percebe que Akira está chateado, então diz para ele não os interromper. Ele diz que Akira não deveria estar perdendo tempo ali porque foi invocado para derrotar o Lorde Demônio. E Graham pensa que Saran deve estar se revirando no túmulo, já que Akira não está fazendo seu trabalho. Graham revela que foi ele quem ordenou aos Corvos Noturnos que matassem Saran e diz que ele teve uma morte patética, então Akira promete fazê-lo pagar. Graham ordena que seus guardas ataquem, então Akira saca suas espadas e começa a lutar usando sua habilidade de ficar invisível. Mas os guardas ainda podem vê-lo, já que tem olhos místicos como Saran, e ele consegue acertar um deles, mas percebe que o guarda ainda está vivo. Ele agarra um deles e o usa como escudo, mas outro guarda o esfaqueia e atinge Akira. Emilia usa sua magia de gravidade nos guardas, mas eles se recuperam imediatamente. Então Akira diz a ela que precisam recuar. Eles pulam das janelas e entram num beco onde encontram Lottie, que voa com eles. Ela os leva até Crow e diz que precisa ir, já que não quer ver Akira matar Graham. Ele conta a Crow tudo o que aconteceu e explica que não consegue derrotar os guardas de Graham, já que são muitos. Crow o avisa que Graham fará de tudo para caçá-lo, então ele percebe que precisa se decidir, e diz que precisa de tempo para pensar. Vemos Graham enquanto seu subordinado se reporta a ele, e descobrimos que estão procurando Amelia para que ele possa vendê-la aos demônios. Ele força seus guardas a lutar para sua diversão, e eles acabam se matando, mas ele acha que não importa, já que pode substituí-los facilmente enquanto tiver sua droga. Ele sabe que, depois de vender Emilia aos demônios, terá os materiais necessários para produzir a droga em massa, e ordena ao seu subordinado que comande os guardas enquanto ele dorme. Voltamos a Akira enquanto ele percebe que realmente precisa matar Graham, mas ele de repente vê um orbe e se lembra que Gilles o deu a ele. Ele de repente ativa e ele vê uma gravação de Saran que lhe diz para respeitar a vida para que ele possa encarar sua família depois que voltar ao seu mundo. Saran diz a Akira para não pensar em vingá-lo e diz que a vingança é uma tolice, mas Akira chora, já que já se decidiu. Ele espera que Saran lhe dê uma boa bronca um dia, já que decidiu não ouvi-lo, e ele diz a Crow que vai matar Graham. Emilia tenta impedi-lo, já que sabe que ele não quer matar ninguém, mas ele diz a ela para perdoá-lo pelo que está prestes a fazer. Yoru o despede e se oferece para ajudá-lo, mas Akira diz que precisa fazer isso sozinho. Ele vai para a mansão de Graham, onde ele elimina os guardas, mas ele vê um assassino de aluguel que também quer matar Graham. Ele reconhece Akira como o assassino silencioso, mas não quer que ele roube seu alvo, então eles começam a lutar. Akira bloqueia o ataque e o desarma, mas o homem tenta esfaqueá-lo com suas facas escondidas. Então Akira quebra a perna dele e o homem é esfaqueado pela própria espada. Akira encontra Graham dormindo e ainda hesita em matá-lo, mas ele saca sua espada e termina o trabalho. Depois disso, Akira volta para os amigos e diz a Emilia que conseguiu matar Graham. Então agora ele é um assassino de verdade. Ele pensa que é um idiota, já que poderia ter matado o rei de Ritese para salvar Saran, e ele diz que não é a mesma pessoa que costumava ser. Mas Emilia diz a ele que está tudo bem.
Ela o abraça e diz que não o deixará, não importa o que aconteça com ele. E ele diz que pode se transformar num monstro no futuro, mas ele acha que conseguirá continuar enquanto ela estiver com ele. Yoru menciona que decidiu dedicar sua vida a Akira, então ele sempre ficará ao lado dele. E vemos Lot observando-os, enquanto ela diz que resolverá as coisas com o Lorde Demônio eventualmente. Akira se prepara para partir com seus amigos e Crow menciona que se juntará a eles, já que Akira cumpriu seu pedido, então eles se prepararam para o reino demoníaco. Akira pensa em como ele não tem o direito de voltar ao seu mundo depois do que fez, mas ele está disposto a matar qualquer um que o impeça para que ele e os outros possam voltar. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima.